Como uma loja de bicicletas se transformou numa gigante da tecnologia. No começo, tudo parecia pequeno demais para chamar atenção. Uma loja simples, com poucas bicicletas encostadas na parede, cheiro de graxa no ar e um dono que fazia de tudo um pouco. Ele atendia clientes, consertava correntes, ajustava freios e ainda varria o chão no fim do dia. Ninguém que passava pela porta imaginava que, anos depois, aquele mesmo lugar daria origem a uma das empresas mais influentes do mundo da tecnologia. E talvez seja exatamente por isso que essa história seja tão poderosa. Porque ela começa comum, quase invisível, mas termina mudando a forma como milhões de pessoas vivem, trabalham e se conectam. A loja ficava numa rua discreta. Não tinha fachada chamativa nem vitrines iluminadas. O que realmente chamava a atenção era o movimento constante de pessoas entrando e saindo. Ciclistas curiosos moradores do bairro, gente que precisava apenas encher o pneu ou ajustar o banco. E o dono observava tudo com muita atenção. Ele não via apenas bicicletas. Ele via padrões. Percebia como as pessoas se comportavam, do que reclamavam, o que elogiavam e, principalmente, o que faltava. Com o tempo, aquela loja virou um ponto de encontro. As pessoas iam lá não só para comprar ou consertar, mas para conversar. Falavam sobre trajetos, dificuldades, segurança e sonhos. E foi ouvindo essas conversas que algo começou a mudar. O dono percebeu que o maior problema não era a bicicleta em si, mas tudo o que vinha ao redor dela. A falta de informação, a dificuldade de se localizar, o medo de roubos, a ausência de conexão entre quem pedalava, aperte e dai. Pequenas ideias começaram a surgir. Nada grandioso, apenas soluções simples para problemas reais. Um caderno onde os clientes anotavam trajetos seguros, um mural com avisos da comunidade, um sistema improvisado para registrar manutenções e lembrar os clientes da próxima revisão. Cada detalhe era pensado para facilitar a vida de quem entrava ali. Sem perceber, a loja deixou de ser apenas um lugar de venda. Ela virou um centro de organização, troca e inovação. Pessoas de fora começaram a ouvir falar daquele lugar diferente. Alguém comentava com um amigo, que comentava com outro, e logo a loja estava sempre cheia. Mas o espaço físico era pequeno. E as ideias, cada vez maiores, o dono então tomou uma decisão arriscada. Em vez de expandir a loja, ele decidiu expandir o alcance das ideias. Começou a registrar tudo de forma mais organizada. Criou sistemas simples, baseados em palavras, números e observações. Não havia nada sofisticado. Apenas lógica, atenção e curiosidade. O objetivo era entender melhor as pessoas, seus hábitos e necessidades. Foi nesse momento que a bicicleta deixou de ser o centro do negócio. Ela virou apenas o ponto de partida. O foco passou a ser a experiência das pessoas. Como elas se deslocavam, como se comunicavam, como resolviam problemas do dia a dia. A loja virou um laboratório vivo, onde cada cliente era uma fonte de aprendizado. Aos poucos, surgiram parcerias, pessoas interessadas em ajudar, em investir tempo, ideias e recursos. Algumas vinham do mundo dos negócios, outras do mundo criativo, todas viam potencial naquele lugar improvável. Juntos, começaram a transformar aquelas soluções simples em algo maior, algo que pudesse funcionar não apenas naquela rua, mas em qualquer lugar. O primeiro grande passo foi sair do papel. As ideias precisavam ganhar forma, precisavam chegar a mais pessoas. Assim, aquilo que antes era feito à mão, começou a ser compartilhado em larga escala. Informações que antes estavam presas num mural passaram a circular livremente. Pessoas de diferentes cidades começaram a se conectar, trocar experiências e colaborar. A loja física ainda existia, mas agora era apenas a origem de algo muito maior. Um movimento, uma rede, uma nova forma de pensar soluções para problemas antigos. A bicicleta continuava ali, mas agora dividia espaço com conceitos como comunidade, eficiência e conexão. O crescimento foi rápido, mas não foi fácil. Houve erros, falhas e momentos de dúvida. Muitos achavam loucura acreditar que algo tão simples pudesse competir com grandes empresas já estabelecidas. Mas havia um diferencial impossível de copiar. Tudo nasceu de problemas reais, vividos todos os dias, cara a cara com as pessoas. Enquanto outras empresas começavam grandes e tentavam se aproximar do público, aquela cresceu junto com ele. Cada avanço vinha acompanhado de escuta. Cada mudança era testada na prática. Se não funcionava, voltava atrás. Seidava Turtle Era App. Com o tempo, a empresa deixou de ser associada apenas a bicicletas. Ela passou a ser vista como uma solução ampla. Algo que ajudava pessoas a se organizar, se locomover e se conectar de forma mais simples. Novos produtos surgiram, novas ideias foram testadas, e o alcance se multiplicou. Em algum momento alguém percebeu que aquilo já não era mais uma empresa comum.
era uma gigante informação, não pelo tamanho físico, mas pela influência. Milhões de pessoas passaram a usar aquelas soluções sem nem saber que tudo começou numa loja pequena, com bicicletas encostadas na parede. A cultura da empresa sempre carregou essa origem humilde. Mesmo crescendo, manteve o hábito de observar, ouvir e aprender. Reuniões começavam com histórias reais de pessoas comuns. Decisões importantes eram tomadas com base em impacto humano, não apenas em números. E talvez seja isso que mais impressiona nessa trajetória. Não foi a tecnologia em si que fez a diferença, mas a forma como ela foi usada. Sempre como meio, nunca como fim. Sempre a serviço das pessoas, nunca acima delas. Hoje, quando alguém olha para essa empresa, vê inovação, alcance global e influência. Mas poucos veem a raiz de tudo. Uma loja pequena, um dono curioso, um bairro cheio de histórias, um problema de cada vez sendo resolvido com atenção e cuidado. E isso levanta uma reflexão importante. Quantas ideias gigantes estão escondidas em lugares simples, agora mesmo? Quantas lojas pequenas, oficinas ou garagens guardam soluções que poderiam mudar o mundo se alguém tivesse a coragem de olhar além do óbvio? A história dessa loja de bicicletas mostra que grandes transformações não precisam começar grandes. Elas precisam começar reais, com pessoas de verdade, problemas de verdade e vontade genuína de melhorar algo, nem que seja um pouco to-dos ou there. Ao longo dos anos, a empresa passou por mudanças profundas, novas lideranças, novos mercados, novos desafios, mas a essência permaneceu: resolver problemas cotidianos de forma simples e acessível. Isso fez com que ela atravessasse crises, mudanças econômicas e transformações culturais, sem perder relevância. Muitas pessoas tentaram copiar o modelo. Algumas tiveram sucesso parcial, outras desapareceram rapidamente. Porque copiar a aparência é fácil. Difícil é copiar a mentalidade. A disposição constante de ouvir, aprender e mudar. Hoje, aquela antiga loja de bicicletas é lembrada mais como um símbolo do que como um lugar físico. Um símbolo de que inovação não depende de luxo, de grandes investimentos iniciais ou de fórmulas secretas. Depende de atenção, curiosidade e coragem. E se você parar para pensar, talvez essa seja a maior lição dessa história. Não importa onde você começa, mas como você observa o mundo ao seu redor. Não importa o tamanho do seu espaço, mas a profundidade do seu olhar. Quantas vezes você já passou por um problema e simplesmente o aceitou como algo normal, sem imaginar que ali poderia existir uma solução melhor? Essa é a pergunta que mudou tudo naquela loja. Uma pergunta simples, mas poderosa. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foram anos de tentativa, erro e aprendizado, mas cada pequeno avanço construiu algo sólido, algo que não dependia de modas passageiras, mas de necessidades humanas básicas. Com o passar do tempo, a empresa passou a influenciar outros setores. Pessoas de áreas diferentes começaram a usar aquelas ideias como inspiração. Educação, transporte, comunicação, tudo começou a ser repensado com base naquele modelo simples e eficiente. E assim, quase sem perceber, uma loja de bicicletas se transformou numa gigante da tecnologia. Não porque decidiu ser gigante, mas porque decidiu ser útil. Não porque buscou dominar o mercado, mas porque buscou resolver problemas reais. Essa história nos lembra que o futuro não nasce em prédios enormes ou salas luxuosas. Ele pode nascer numa rua comum, numa loja pequena, numa conversa despretensiosa entre pessoas comuns. Se você chegou até aqui, pense nisso por um momento. Será que aquilo que você faz hoje, mesmo parecendo simples, não pode se transformar em algo muito maior amanhã? No próximo vídeo, vamos explorar outra história surpreendente, de algo comum, que mudou o mundo, de uma forma que quase ninguém imagina. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu nessa história, curta o vídeo e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.